Hoje nós vamos falar sobre esportivização, tema muito recorrente em concursos, principalmente concursos de vestibular. A gente retoma novamente esse assunto. Esportivização. Qual o grau mais alto de esportivização? O processo de esportivização atinge o seu grau máximo quando o esporte passa a ser institucionalizado, tá? Quando ele passa a ser regido por uma instituição e se torna um esporte olímpico. Então, o grau máximo de esportivização é quando ele se torna um esporte reconhecidamente olímpico. Nem todo esporte olímpico, nem todo esporte ele é olímpico. E quem é que decide se o esporte é olímpico ou não? O COI, o Comitê Olímpico Internacional. Um esporte pode ser considerado olímpico se for praticado por homens em no mínimo 75 países e em 4 continentes. E no caso de mulheres, se for praticado no mínimo em 40 países e em 3 continentes. Então vocês observem a dimensão, tá? Que tem que tomar um esporte para ser considerado olímpico. Não basta apenas você enviar o nome do esporte e ele se tornar olímpico. Ele tem que realmente ser difundido praticamente no mundo inteiro. Aqui nós estamos vendo o mascote, né? O mascote dos Jogos de Tóquio. Essa é a figura do mascote. Mesmo se enquadrando na regra geral, isso não significa que o esporte será incluído no programa dos Jogos Olímpicos. Para evitar um número muito grande de esportes e também de atleta, inviabilizando assim a organização dos Jogos, o COI definiu que um esporte só entra se outro esporte sair. Novamente, essa decisão sobre o esporte que permanece ou é excluído é de responsabilidade do COI, que analisa cada modalidade. Aqui nós temos uma foto, né, do momento da reunião, as reuniões do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e o momento em que Tóquio, né, ganha o direito de realizar a Olimpíada em 2020. Veja bem, Tóquio 2020. Nós temos aí a pandemia, teve que passar para 2021 a edição da competição. Nenhum esporte é incluído no programa do ano de realização dos Jogos. Tá? Ele deve ser admitido no programa com 7 anos de antecedência dos Jogos em questão. Então, esses esportes aqui, que são os novos esportes, né? Os esportes novos que vão participar da Olimpíada, tá? Eles já estavam no programa 7 anos antes. Estavam sob análise há 7 anos antes. Só esse ano, então, eles vão participar efetivamente da Olimpíada. Quais são as modalidades, então? Escalada, beisebol e softball. Beisebol para homens, softball para mulheres, karatê, skate e surf. Mais uma coisinha aqui para se tornar olímpico. Para se tornar um esporte olímpico, o primeiro passo é ser reconhecido pelo movimento olímpico. Aqui é pelo, tá? Pelo movimento olímpico. Para tanto, a Federação Internacional desse esporte deve existir há, no mínimo, 2 anos e ter a incumbência de provar para o movimento olímpico, tá? Para o movimento olímpico, que o esporte tem um estatuto de caráter olímpico. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ser, para entrar no programa
para entrar nas Olimpíadas, ele obrigatoriamente vai ter que ter uma federação internacional. O que significa dizer isso? Que esse esporte ele pode ser jogado pelo mundo inteiro. Ele pode ser jogado por tem que ter uma competição internacional, tá? Regida pela federação. A federação tem que ter um estatuto, tá? E esse estatuto que deve ser seguido pelos participantes de vários países. E esse estatuto ele tem que ter um caráter, tá, olímpico, para convencer o movimento olímpico de que ele deve ter a entrada nas Olimpíadas. Tá? E o que significa esse movimento olímpico? O movimento olímpico significa dizer que essa modalidade tem que ter um apelo social muito grande. Ela tem que ir a vários países e ir em regiões onde a sociedade vai dar relevância para essa modalidade esportiva. Ele tem que ter também um apelo social na questão da desigualdade social, da desigualdade de gênero. Então, isso é o movimento olímpico. Vamos conhecer um pouco mais dos Jogos Olímpicos, então? Aí eu convido vocês a pesquisar o seguinte. São 5 perguntinhas. Vocês vão fazer muito facilmente se vocês entrarem no site do Comitê Olímpico Internacional. Tá? Às vezes até no Comitê Olímpico Brasileiro vocês vão conseguir essas informações. Primeira pergunta, né? Questionamento. Quantas modalidades esportivas estão inscritas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021? Fácil, né? Só contar a quantidade de modalidades. Segunda pergunta, essa é mais difícil um pouquinho. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quais e quantas modalidades são exclusivas para homens e quais são exclusivas para mulheres? E detalhe. E por último, quais são para ambos os sexos? Então vocês vão botar lá modalidades masculinas. Vôlei, futebol, blá, blá, blá. Modalidade feminina. Vôlei, futebol, blá, blá. E modalidade para ambos os sexos. Aí, voleibol é para ambos os sexos. Handebol para ambos os sexos. Enfim. Vamos pegar esses números aí, essas quantidades, para nós ter em mente quantas modalidades são contempladas para homens e quantas são contempladas para mulheres na Olimpíada de Tóquio, para nós ter essa noção. Terceira pergunta é: quais são os esportes novos que integram o Programa Olímpico Tóquio 2021? Isso aí ficou fácil, né? Quarta pergunta: em que data será realizado os Jogos Olímpicos de Tóquio? Ele mudou, não é mais 2020, é 2021. Mas em que data vai acontecer? Ficou fácil, né? E quinta pergunta e última: os Jogos Olímpicos normalmente são realizados de quantos em quantos anos? Né? Então vocês vão pesquisar e vão ver de quantos em quantos anos são realizados os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos existem Jogos Olímpicos de inverno e Jogos Olímpicos de verão. Nós estamos tratando aqui os Jogos Olímpicos de verão, tá bom?